Cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Antes de começar, dá um joinha aí no nosso canal, chama os seus amigos, os seus colegas de sala para curtir, porque nós vamos ter um conjunto de aulas especiais para o Enem e essa é a nossa segunda aula sobre o objeto de conhecimento muito importante da prova do Enem, que é esse aqui, ó, a escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. Nós já fizemos uma aula de introdução sobre esse assunto. E agora a gente continua com o assunto, que é um assunto super importante, sempre cobrado em provas. Quando a gente fala da escravidão aqui na América, nós estamos falando de um processo comercial brutal. Mais de 8 milhões de africanos foram forçados a migrar para o continente americano para trabalhar em lavouras, para trabalhar com algodão, com cana-de-açúcar, com café, para trabalhar em minas de prata, minas de ouro, minas de diamantes, para fazer serviços domésticos. A escravidão aqui no Brasil, ela começa logo após a descoberta. Quando em 1500, do processo das grandes navegações, os portugueses acham o Brasil, eles logo inserem o Brasil no roteiro de suas viagens à Índia. O primeiro produto que causou interesse português na nossa terra foi o pau-brasil. O pau-brasil era uma madeira valorizada porque tinha uma tinta, um corante vermelho bastante usado para o tingimento de tecidos na Europa. Depois do pau-brasil, os portugueses implantaram aqui uma outra cultura. Eles iniciam a chamada indústria açucareira. É importante dizer que durante a exploração do pau-brasil, os portugueses fizeram acordos de exploração com os índios. Você com certeza já ouviu falar disso. Eles trocavam pau-brasil por certos objetos muito valiosos para os índios, como canivetes, machados, serrotes, espelhos. Para nós parece bugiganga, mas imagine para o índio do século XVI que não tinha contato com nada disso. Então, para eles eram objetos muito valiosos. Essa relação entre os portugueses e os indígenas logo começa a azedar. Os indígenas tinham uma noção de mundo muito diferente da noção de acúmulo dos portugueses. Os portugueses tinham a pretensão de acumular riquezas e os índios tinham hábitos de vida comunitária, eles dividiam os recursos naturais entre si, eles tinham muita confiança de que a natureza providenciaria a sobrevivência deles diariamente, de modo que quando um português oferecia um machado para o índio para que ele cortasse tantos pés de pau-brasil, esse índio logo se dava por satisfeito, porque aquele machado já era suficiente para ele e para toda a comunidade de índios. Por isso, a partir ali de 1525, essa relação entre portugueses e índios começa a se deteriorar e os portugueses começam a escravizar os indígenas. A partir da década de 1530, Portugal começa um processo mais intenso de colonização do Brasil. Ele vai implantar aqui as chamadas capitanias hereditárias, vai implantar no Brasil as sesmarias, que eram grandes fazendas doadas pelo rei de Portugal a portugueses que se dispunham a vir morar no Brasil, e essas sesmarias usavam trabalho indígena forçado. Esse trabalho escravo dos índios durou pelo menos a primeira metade do século XVI aqui no Brasil. A partir dos anos 1550, lentamente a escravidão indígena vai sendo substituída pela escravidão de escravos negros africanos. Mas, de certa forma, durante o período colonial, essa escravidão indígena nunca de fato desapareceu totalmente. A partir da década de 1550, você tem a intensificação do tráfico negreiro. O tráfico negreiro era mais vantajoso para Portugal do que o comércio de indígenas. Imaginem comigo, gente, o comércio de indígenas funcionava dentro da colônia brasileira. Era o colono brasileiro que viajava para o interior, capturava os índios, levava esses índios para os vilarejos e vendia esses índios como escravos e recebia o dinheiro ali no vilarejo brasileiro e gastava o dinheiro aqui mesmo no Brasil. O comércio de índios não atendia aos interesses metropolitanos de Portugal, da metrópole colonial. Os interesses da metrópole eram
eram muito claros. Todo o comércio feito com a colônia tinha por função gerar lucro para a metrópole. E por isso o comércio indígena não interessava. Era mais importante fazer um outro tipo de comércio, o comércio de escravos africanos. Os portugueses já tinham experiência nesse comércio porque já produziam açúcar em suas ilhas no Oceano Atlântico, dentre as quais as ilhas de Cabo Verde, o arquipélago de Açores. Essas eram regiões nas quais Portugal já havia experimentado o uso da mão de obra escrava africana. Então, a partir de 1550, com o estabelecimento do chamado Governo Geral Brasileiro, nós vamos ter a implantação cada vez mais intensa dessa mão de obra africana aqui no Brasil. Mais de 8 milhões de africanos foram transplantados da África para a América. Não só Portugal realizou esse comércio, mas também a Inglaterra na América do Norte. Anos depois da independência norte-americana, os próprios norte-americanos fizeram esse comércio. Os espanhóis também, especialmente para as minas de prata na América Espanhola. Mas de fato foi aqui na América Portuguesa, no Brasil, que o tráfico negreiro foi mais intenso. Aqui no Brasil, os negros tiveram muitas formas de resistência. A escravidão do negro no Brasil, ela é um processo bastante litigioso. Há um conflito muito forte. Os negros não vinham pacificamente. Eles eram capturados pelas próprias tribos africanas, eram vendidos nas feitorias do litoral do continente africano, e uma vez que eram trazidos para o Brasil, esses escravos tinham suas fórmulas de resistência. Primeiro, o banzo. O banzo era uma depressão profunda, alimentada pelo próprio escravo. Ele evitava comer, evitava beber, evitava se comunicar e ia se entregando à morte. O banzo deu muito prejuízo para os traficantes de escravos. Você tinha ainda as lutas dos escravos negros, como é o caso da capoeira, uma arte marcial eminentemente de resistência, uma arte marcial que visava reagir à dominação, aos maus tratos dos feitores. E por isso mesmo a capoeira foi uma das artes mais perseguidas, somente sendo reconhecida como elemento constitutivo da nossa cultura já na era Vargas, na década de 1930. Outra forma de resistência era a prática do aborto pelas mulheres negras. Elas preferiam abortar seus filhos a terem filhos escravos. Essa foi uma das formas de resistência mais dramáticas vividas pelos escravos aqui na América. Havia ainda, é claro, as organizações de negros fugitivos que formavam seus arraiais, seus vilarejos, que nós chamamos até hoje de quilombos. O mais famoso desses quilombos resistiu por décadas, o quilombo dos Palmares, que foi um exemplo de resistência e que por isso mesmo ainda é símbolo do orgulho das populações negras que vieram para o Brasil. Importante lembrar que esses quilombos estão num contexto em que a escravidão era naturalizada. Então os próprios quilombolas tinham seus próprios escravos também negros, repetindo um comportamento típico do continente africano, onde reinos negros escravizavam outros reinos negros derrotados em guerra. Até a próxima, nós ainda vamos ter mais aulas sobre esse conteúdo.